Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Aqui é a Andréia Souza e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto 40 dias crescendo na oração. Hoje vamos falar sobre oração baseando-nos no livro Jesus Ensina-nos a Orar, de Hope McDonald. Vamos fazer uma reflexão a partir do capítulo 2, que tem como título As Orações Flecha. Vamos escolher uma forma de meditarmos sobre este conteúdo de forma literal no texto. Portanto, agora você irá ouvir a narração da leitura do capítulo 2, As Orações Flecha, do livro Jesus Ensina-nos a Orar, de Hope McDonald. A Inglaterra é um país onde ainda se pratica arco e flecha. Viajando de uma cidade para outra, podemos ver alvos colocados nas clareiras das montanhas junto
suas estradas. É fascinante observar a destreza e habilidade com que o pratica. O arqueiro puxa o arco até que a corda fique bem esticada. Depois solta para que a flecha voe rápida e perfeitamente cortando o ar até atingir o alvo. Neste livro falarei sobre 2 tipos de oração. Um é o que chamarei de oração flecha. O segundo é a oração de adoração e intercessão. Dedicarei a maior parte deste livro ao segundo tipo. Antes de tudo, o que é uma oração flecha? É a oração que atiramos a Deus como flechas ao transcorrer do dia. É natural recorrermos a Deus durante a jornada diária, compartilharmos com Ele nossos sentimentos, nossa felicidade, nossas angústias e desapontamentos. Uma oração flecha é tão espontânea como o próprio respirar. É estar sempre ciente da presença de Deus. É o tipo de oração que elevamos a Deus quando vemos nosso marido chegar em casa depois de um árduo dia de trabalho, com os ombros caídos e seu rosto demonstrando preocupação. Ó Deus, oramos. Ajuda-me a dar a ele o amor e a compreensão de que está precisando. É sentar-se na cama com a filha adolescente, ouvindo-a extravasar seus problemas, a tirar uma oração. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso de sabedoria para falar certo com ela. É na conversa ao telefone, sentindo que uma amiga está em situação angustiante, atirar enquanto ela fala uma flecha que diz: Senhor, mostra-me o que tu dirias se estivesses conversando com ela. Assim são as orações lançadas que mandamos ao céu quase todos os dias em nossa vida. A Bíblia nos diz que devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Qual o significado disso? Será que devemos nos fechar em um quarto e não fazer mais nada a não ser orar durante as 24 horas do dia? Não. Isso quer dizer que devemos estar em atitude de oração o dia inteiro. Quando levantamos de manhã, dizemos: Bom dia, Senhor. Graças te damos pela noite de repouso e por mais esse dia de vida para te servir. Enquanto você prepara o café da manhã, ou limpa a casa, vai de carro ou a pé para o trabalho ou para a escola, você está tirando pequenas orações agradecendo a Deus por bênçãos recebidas ou pedindo seu auxílio e força. Um famoso general, homem de oração, disse certa vez: Eu tenho em minha mente o hábito tão arraigado que nunca tomo um copo de água sem agradecer a Deus. Nunca selo uma carta sem primeiro orar. Nunca leio uma carta sem elevar um breve pensamento aos céus. Nem jamais deixo minha sala de aula sem uma breve oração de intercessão pelos cadetes que saem ou por aqueles que entram. É assim que você deve, durante todo o dia, confiar constantemente a si mesmo e todos os seus atos a Deus. Essa é a verdadeira vida cristã, andar com Deus em todos os momentos, e seu maior desejo é que todos nós tenhamos esse tipo de vida. Outro dia estava descendo de carro uma rua quando escutei a estridente sirene de uma ambulância. Enquanto desviava o carro para dar passagem, orei: Senhor, fica com este doente. Envia teu poder em sua vida para que sinta tua presença. Se ainda não te conhece, faze com que o teu Santo Espírito desperte em sua mente um pouco da verdade. Por acaso tenho ouvido de ti alguma vez? Traze-o para a tua família. Há tantas oportunidades para orar pelos outros durante o dia. A senhora idosa distinta que passa por você na rua. Sem saber como você percebe que ela é uma pessoa sozinha, precisando sentir o toque de Jesus em sua vida. O hippie que desesperado busca um sentido para sua vida. O homem de negócio que entra no elevador ofegante com sua pasta cheia de papéis. O neném deitado no carrinho que a jovem e orgulhosa mãe empurra. Eu nunca passo por um colégio sem pedir a Deus que levante ali um líder da mocidade ou mande alguma outra pessoa falar de Jesus aos estudantes. Quando você passar por uma igreja, ore pelo pastor para que ele seja um homem de Deus e que sua igreja seja um lugar onde as pessoas possam adorar ao Senhor e ouvir a verdade. Você pode lançar uma oração de agradecimento na hora em que retira um bolo do forno e ele não abaixa. A gratidão brotando do seu coração em muitas outras ocasiões, como quando o avião onde vem seu marido aterriza com segurança, quando a temperatura de seu bebê está normal pela primeira vez depois de 3 dias, quando um amigo lhe chama ao telefone para dar alguma notícia boa, pelo sorriso feliz de seu filho ou pela carta de sua irmã. À medida que você passa seu dia nessa atitude de oração, vai notar que disse: Obrigada, Jesus, centenas de vezes por centenas de coisas diferentes. Estas orações assim lançadas são uma parte importante de sua vida cristã, mas não são suficientes. Devem estar alicerçadas em orações de adoração e intercessão. De outro modo, seria como um marido que mal beija o rosto da esposa uma vez por dia, ano após ano, e depois ainda se queixa de monotonia no casamento. Hoje é comum a ideia de não se aborrecer ou não se sentir arrasado pelo sentimento de culpa por não estar separando algum tempo para ficar sozinho com Deus em oração.
oração e adoração. Constantemente ouvimos dizer: não se impressione com regras e disciplinas, pois perderá toda a liberdade da vida cristã. Mas isso não é verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se desejamos ser completamente livres, devemos conhecer a verdade. E o único meio que temos para conhecer a verdade é estar a sós com Jesus Cristo, pois Ele é a verdade. Nada é mais negligenciado hoje em dia em nossa vida cristã do que a oração de adoração e intercessão. Nossas vidas estão cheias de compromissos. É um vai e vem com tanta coisa para fazer que não nos sobra tempo para orar. Perguntamos a nós mesmos: o que aconteceu com a alegria do primeiro amor que sentíamos quando conhecemos a Jesus? Porque nosso coração estão frio e mortos espiritualmente. Porque nossa vida parece tão confusa e cheia de problemas sem solução. É que nos tornamos uma geração de cristãos sem oração e por isso estamos produzindo seguidores que não oram. Leia os evangelhos, você ficará surpreso como eu fiquei ao ver quantas vezes disse: tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se Jesus precisava passar tanto tempo sozinho em oração, como é possível pensar que nós podemos viver sem orar? Leia Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 35. E veja como Jesus tinha um dia ativo e ocupado. Mesmo assim, encontrava tempo para ficar sozinho em oração. Ele sabia que precisava passar o dia atendendo os necessitados. Por isso, devia estar a sós com Deus para se revigorar e se renovar espiritualmente. Simplesmente não havia outro modo pelo qual se sentisse pronto para um novo dia de auxílio e amor aos outros, se primeiro não se retirasse para orar em um lugar quieto. Nós também precisamos ter nossas vidas renovadas, revigoradas diariamente, se vamos ser luzes brilhantes no mundo perdido e agonizante que nos rodeia. Precisamos aprender o que significa esperar no Senhor em oração. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Jesus passou uma noite inteira em oração antes de escolher seus discípulos. Fico pensando o que aconteceria se passássemos uma noite em oração antes de tomarmos uma decisão importante. Como cristãos, vivendo num mundo tão perturbado, precisamos dos dois tipos de oração em nossas vidas. Precisamos das orações flecha e precisamos também ficar quietos em oração, sozinhos com Deus, em adoração e intercessão. Ao lermos o capítulo 2 do livro Jesus Ensina-nos a Orar, Hope McDonald nos chama a atenção e nós podemos perceber que a oração ela é tratada então e discutida como uma atitude, um posicionamento. Quando ela fala e discute sobre orações flecha, assim como acabamos de ler o capítulo, percebemos que precisamos entender a oração como uma atitude. Por isso, na meditação e na reflexão desse dia, 40 dias crescendo na oração, vamos guardar em nossas mentes e em nosso coração de que a oração, ela é uma atitude. Efésios diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5, 17 a 19 também nos convoca a orar sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Mais uma vez somos convocados a orar sem cessar, o tempo todo. Então, hoje, a nossa reflexão sobre oração, ela se resume em pensarmos e entendermos, compreendermos que a oração ela é uma atitude. Hoje, vamos então, utilizando a leitura do livro Jesus Ensina-nos a Orar, juntamente com os versículos de 1 Tessalonicenses 5, 17 a 19 e Efésios 6, 18, vamos nos dar um tempo para comentar alguns pontos importantes. Faça seus comentários, faça suas anotações, compartilhe conosco nos comentários a sua experiência, coloque suas perguntas, suas dúvidas. Isso irá ajudar a muitos neste momento. Bom, já temos uma caminhada significativa em pensarmos e em discutirmos, em refletirmos sobre oração, sobre como crescer na oração, como renovar o nosso pensamento, ampliar o nosso pensamento e entendermos a oração de uma forma que ela seja de fato efetiva em nossa vida, real em nossa vida. Agradeço
agradeço a você pela companhia, por estar aqui junto comigo. Espero encontrá-lo amanhã para continuarmos os nossos 40 dias crescendo na oração. Convide seu amigo, compartilhe o nosso link para que outras pessoas possam também ser abençoadas e edificadas. Até lá, pessoal, fiquem com Deus.